Você está procurando uma alternativa ao Microsoft Office que esteja disponível para Linux e que seja mais barato que a alternativa da Microsoft? No vídeo de hoje eu vou te mostrar o SoftMaker Office, que recentemente chegou na versão 2024. O SoftMaker Office ele é uma alternativa direta ao Microsoft Office. Isso quer dizer que ele tem uma interface relativamente parecida, então você não vai ter dificuldade na hora de aprender uma nova aplicação, e ele também tem suporte para os formatos de arquivo utilizados pela Microsoft, como DocX, XLSX e PPTX. O SoftMaker Office ele acabou de chegar na versão 2024 e trouxe algumas funcionalidades bem bacanas. Primeiramente, vamos dar uma olhada nas versões disponíveis do SoftMaker. Basicamente, eles distribuem duas versões, o SoftMaker NX e o SoftMaker 2024. A diferença é muito simples. O SoftMaker NX é a versão de assinatura da aplicação. Basicamente, você vai pagando a assinatura mensal e toda vez que tiver uma atualização, você recebe sem pagar nada além por isso. Enquanto a versão 2024 é uma compra única e você vai comprar aquela versão e nada mais. Então, assim que sair uma nova versão do SoftMaker, como 2025, 2026, por exemplo, você vai precisar fazer uma nova compra se você quiser as novidades daquela versão. Como o SoftMaker se propõe a ser uma alternativa ao Microsoft Office, vamos dar uma comparada nos preços com o Office 365, que é a opção que está disponível do Microsoft Office. Se a gente dá uma olhadinha aqui no site da Microsoft, a gente consegue ver que ele tem duas versões para uso pessoal. O Microsoft 365 Family e o Personal. O Personal, que é o mais barato, ele é R$ 36 por mês, e se a gente pagar anualmente, ele sai R$ 360 por ano. A versão Family sai R$ 449. Depois a gente tem a versão para empresas, que consegue sair ainda mais caro. A versão mais básica é R$ 27,43 por usuário por mês, e pode sair até R$ 52,80 por mês. É claro que aqui ele não é só o pacote Office, a gente tem acesso ao Outlook, o OneDrive, várias outras coisas, mas se você quiser só o Office, por exemplo, aqui vai sair muito mais caro. Se a gente dá uma olhada aqui no site da SoftMaker, a gente consegue ver que todas as opções são mais baratas que o Microsoft Office. A versão via assinatura tem duas opções, o Home e o Universal. A Home sai R$ 80 por ano, ou R$ 7,99 se você quiser pagar por mês, e a Universal sai R$ 130 por ano, ou R$ 12,99 se você quiser pagar por mês. A versão de compra única, a mais cara dela, sai R$ 340 numa compra única, que já é mais barato do que a versão anual lá do Microsoft Office. Aqui a gente consegue ver quais são as diferenças, inclusive, do NX para a versão 2024. Se a gente olhar aqui, todas elas estão disponíveis para até 5 computadores, mas a diferença é que a versão 2024 não tem versão para iOS e Android. Então, se você quiser acessar no seu celular, você vai precisar ir na versão por assinatura. Todas elas têm o Text Maker, o Plan Maker, o Presentations e o Basic Maker, e todas elas também têm verificação ortográfica em 20 idiomas. Depois a gente tem alguns outros benefícios que só estão disponíveis na versão mais cara, tanto do NX quanto do 2024, que é a verificação ortográfica e gramatical em alemão, com o Duden Corrector. Depois a gente tem também aqui, você pode pesquisar em centenas de dicionários profissionais de todo o mundo, integração com o Zotero para documentos acadêmicos, a possibilidade de criar e-books profissionais no formato EPUB e administração com mais de 220 objetos de política de grupo. E depois é só na versão NX que a gente tem análise avançada de estilo de texto para uma melhor escrita no idioma alemão. Então, se você está escrevendo em alemão, talvez a versão NX Universal é melhor para você. Só no NX Universal também que você tem a tradução automática de documentos com o DeepL. Inclusive, a gente tem um vídeo aqui no Linux Labs mostrando sobre o DeepL, se você quiser dar uma olhada nele, ele é bem bacana. E a integração com o ChatGPT, que a gente vai mostrar aqui no vídeo de hoje, ela também só está disponível no NX Universal. Essa versão também tem disponível 2.500 fontes e web fontes de alta qualidade para impressão, PDF, web e publicação de e-books, e um gerenciador de fontes avançado que permite que você gerencie suas fontes do Windows com facilidade. Depois que você abrir o Text Maker pela primeira vez, ele vai cair nessa tela aqui e inclusive vai abrir um documento de bem-vindo. Aqui a gente consegue ver que a interface é muito parecida com o Microsoft Office, então se você já está acostumado com a alternativa da Microsoft, vai ser muito fácil você achar as coisas por aqui. A gente consegue ver que esse menu superior é muito parecido e ele tem a área de arquivo, início, inserir, layout, referências, correspondências, revisar e exibir. As novidades da versão 2024 estão aqui em revisar, e a primeira delas eu quero mostrar para vocês é o Smart Chat,
que basicamente ele utiliza o ChatGPT. Se a gente clicar aqui, dá para ver o que dá para fazer com o ChatGPT. Ele consegue resumir um texto, escrever uma história, melhorar o estilo e a gramática e conversar com a inteligência artificial. Aqui, por exemplo, eu quero resumir esse texto de bem-vindos. Então eu vou clicar aqui nessa primeira opção. Assim que você selecionar qualquer uma daquelas opções pela primeira vez, ele vai abrir essa janelinha aqui. Basicamente, o que ele está falando aqui é que você precisa permitir que o Text Maker envie suas informações para a nuvem para ele poder fazer todo o trabalho da inteligência artificial. Porque tudo isso é feito diretamente num servidor e não na sua máquina local. Então, se você está trabalhando com umas informações muito confidenciais, talvez não seja uma boa você utilizar o ChatGPT. Mas se você está ok com isso, é só clicar nesse botão de Agree and Proceed e aí ele vai abrir aqui essa funcionalidade de IA pra gente. Aqui, basicamente, ele vai perguntar se eu quero um texto curto, médio ou longo e ele fala qual é o idioma do resultado. Aqui a gente vai colocar em português. E se eu tivesse só selecionado alguma parte do texto, eu teria essa opção de Search aqui, onde ele mostraria se eu quero ou fazer isso só com essa parte selecionada, ou se eu quero fazer com o documento inteiro, que aqui no caso ele mostra que é 7.110 caracteres. Aqui, como eu não selecionei nada, ele vai fazendo o documento completo. Eu quero um texto curto e eu vou clicar aqui para ele poder resumir o texto pra gente. Aqui ele demorou mais ou menos uns 20 segundos para fazer isso. E é claro, quanto maior o seu texto, mais ele vai demorar. E ele deu um resultado aqui, falando, ó, o Text Maker é um programa que permite criar documentos atraentes de qualquer tamanho de forma rápida. Ele oferece modelos prontos para diversos tipos de documentos, como cartas comerciais e pessoais. Aqui ele deu um textinho bem legal, inclusive, bem escrito. E aqui a gente pode inclusive copiar esse texto, se a gente quiser colar em algum outro lugar, ou inserir se você quiser colocar esse texto diretamente no seu documento. Aqui embaixo, inclusive, ele mostra quantos caracteres eu tenho sobrando para conversar com o ChatGPT, porque ele tem um limite de caracteres, então quanto mais você utilizar, mais você vai gastando aqui desses créditos. Como eu não vou usar esse texto, vamos só clicar aqui em fechar e pronto. Aqui dentro da integração com o ChatGPT você consegue inclusive conversar com a IA e basicamente vai ser uma janelinha exatamente da mesma maneira que a interface web do ChatGPT funciona. A diferença é que aqui está integrado no Text Maker, então o resultado você consegue utilizar no seu documento, por exemplo. Aqui, por exemplo, eu posso fazer uma pergunta. Quem é Linus Torvalds? E vamos ver o que o ChatGPT vai responder pra gente. Aqui a resposta já foi bem mais rápida e ele fala, ó, Linus Torvalds é um engenheiro de software finlandês conhecido por criar e desenvolver o sistema operacional de código aberto Linux. Ele iniciou o desenvolvimento do Linux em 1991, enquanto ainda era estudante, e desde então se tornou uma figura importante no mundo da tecnologia. Aqui está um pouquinho errado, porque na verdade ele não criou um sistema operacional Linux. O Linux, a gente já falou várias vezes por aqui, ele é um kernel. A gente sabe que o ChatGPT comete alguns erros, então por isso que é muito importante, inclusive, você não utilizar ele para coisas que você precisa ter a certeza daquela informação. É muito mais interessante para um trabalho mais criativo, ou para fazer um resumo, coisas desse tipo. Ou se você for utilizar ele para isso, sempre averigue se ele realmente está falando certo antes de utilizar essa informação. Mas aqui basicamente a gente também consegue copiar esse texto ou inserir diretamente no documento. Agora vamos clicar aqui em inserir para ver como que ele vai ficar. Se a gente fechar aqui, ele já apareceu o texto pra gente, inclusive apareceu com um fundo vermelho aqui, com o logo do Text Maker. Uma outra funcionalidade disponível aqui no novo SoftMaker é esse botão aqui de tradução, onde a gente consegue usar o DeepL para traduzir os nossos textos. Aqui ele mostra, ó, você consegue traduzir um parágrafo, você consegue traduzir um documento completo, e aí você seleciona qual é o idioma de origem, qual é o idioma do seu documento. Aqui você pode colocar automático se você trabalha com vários idiomas, por exemplo, mas se o seu documento ele é todo em português, você já pode vir aqui em mais, selecionar aqui o português do Brasil no nosso caso, e aqui você também pode selecionar o idioma de destino, que é o idioma que você quer traduzir. Depois aqui ele tem várias outras opções também, além de inglês, alemão, francês, ele tem búlgaro, coreano, dinamarquês, eslovaco, tem vários idiomas aqui. Aqui a gente vai manter no inglês mesmo, e a gente pode só vir aqui e clicar em traduzir agora. Assim como o ChatGPT, quando você utilizar o serviço de tradução pela primeira vez, ele vai aparecer essa janelinha aqui de aviso. E é exatamente a mesma coisa. Como esse serviço do DeepL ele funciona na nuvem, ele precisa enviar os seus dados para a nuvem para poder fazer a tradução e depois enviar ele traduzido para você. Então fica o alerta que ele vai enviar todo o seu documento para a nuvem, então se você está trabalhando com alguma coisa muito sigilosa, talvez não seja o ideal você utilizar essa ferramenta. Mas se você concorda com o uso dos seus dados, é só vir aqui, clicar em concordar e avançar.
Depois que você concordar com o uso de dados, a gente pode vir aqui, selecionar o texto que eu quero traduzir. No caso, eu quero traduzir todo esse texto que o ChatGPT gerou para mim. Voltar aqui em tradução. Eu vou manter aqui traduzir o texto selecionado. No idioma de origem eu coloquei português Brasil. No idioma de destino eu coloquei o inglês UK. E eu vou clicar aqui em traduzir agora. Ele apareceu por menos de 2 segundos a janelinha de traduzindo, ele já traduziu todo o texto aqui pra gente. Espero que você tenha gostado desse conteúdo e se você quiser conferir o nosso vídeo sobre o DeepL, é só clicar aqui do lado. Eu te vejo lá.